Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um iceberg, e dessa vez é sobre mistérios da internet. Mas antes de irmos para o vídeo, peço a vocês que curtem esse tipo de conteúdo para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para ser feito. Conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg de mistérios da internet. A música mais misteriosa da internet é o apelido dado a uma música que provavelmente foi composta na década de 80, cuja origem, autor, nome e data de gravação original são desconhecidos. A música foi gravada a partir de uma transmissão em uma rádio, localizada em Hamburgo, Alemanha, em uma data desconhecida, provavelmente entre 1983 a 1984. Desde 2019, essa música tem sido objeto de um fenômeno viral na internet. Há muitas comunidades tentando decifrar a origem dessa música, quem é o autor e quando ela foi lançada. Por se tratar de uma música, eu não irei exibir aqui no vídeo, porém, irei deixar o link abaixo e o card acima caso vocês queiram ouvir a música. Não tem nada de mais nela, porém para quem curte o estilo dos anos 80 e 90, ela é uma boa música. Olha quem tá dando as caras aqui de novo. Pra quem não sabe, eu já comentei sobre a cicada em um vídeo de iceberg de mistérios não resolvidos. Caso você ainda não tenha assistido, irei deixar o card acima. Em 5 de janeiro de 2012, foi postado o primeiro enigma da cicada 3301, lá no 4chan. A partir daí, muitas pessoas tentam entender o que seria a cicada. O propósito desses puzzles seria recrutar indivíduos altamente inteligentes. Embora o objetivo final permaneça desconhecido, alguns alegaram que a cicada 3301 é uma sociedade secreta, com o objetivo de melhorar a criptografia, privacidade e o anonimato na internet. Outros alegaram que a cicada 3301 é um culto ou uma religião. Seja lá o que for a cicada 3301, permanece um mistério até os dias de hoje. De acordo com a história, um desconhecido jogo de arcade apareceu nos subúrbios de Portland, Oregon, em 1981, algo raro na época. O jogo Polybius se tornou popular rapidamente, a ponto de viciar. Filas se formavam em volta das máquinas, resultando inclusive em brigas para ver quem seria o próximo a jogar. Isso tudo supostamente seguido por visitas dos Homens de Preto, que coletavam arquivos bem estranhos para poder testar as respostas de psicoatividade nas máquinas. Os jogadores diziam sofrer uma série de efeitos colaterais, incluindo amnésia, insônia, pesadelos, terror noturno e até mesmo vontade de tirar a própria vida. Em outras versões da lenda, dizem que os jogadores que jogaram Polybius pegaram trauma, chegando até mesmo a nunca mais jogar qualquer outro jogo. O responsável por criar o Polybius seria o Ed Rothberg, e a companhia que distribuiu o jogo se chamaria Sinus-Lonchen. Não sei se eu pronunciei certo, afinal é alemão, que traduzindo para o português ficaria extinção sensorial. A jogabilidade seria semelhante ao famoso Tempest. Outros diziam que o jogo continha mensagens subliminares que poderiam influenciar nas ações de quem jogava. Essa lenda urbana foi tão longe que chegou até mesmo a ser parodiada em um episódio de Simpsons. Markovian Parallax Denigrate é uma série de centenas de mensagens postadas na internet, lá em 1996. As mensagens, que pareciam ser sem sentido, foram todas postadas com o assunto Markovian Parallax Denigrate. As postagens são frequentemente mencionadas em um conjunto com outros mistérios bizarros ou não resolvidos da internet, como por exemplo o Sad Satan. Em 2012, Kevin Morris, do The Daily Dot, se referiu às mensagens como o mistério mais antigo e estranho da internet. Em 2016, Susan Lindenauer foi erroneamente identificada como uma possível fonte dessas postagens. Quando contatada, ela negou ser a autora,
O artigo do Daily Dot, que fez uma investigação sobre isso, conta de um e-mail pertencente a uma estudante da Universidade de Wisconsin, coincidentemente chamada Susan Linda Warren, mas rapidamente descobriram que a pessoa que está por trás desse e-mail falsificou a identidade e fingiu ser Susan Linda Warren. As explicações propostas para os textos incluem um bot de bate-papo experimental, ou algum tipo de gerador de texto, um troll da internet ou um brincalhão postando spam no fórum. A virada do milênio no ano 2000 amplificou discussões sobre a interferência da tecnologia e o surgimento de potências digitais em relação com a sustentabilidade e culturas. Com isso, a passagem de um suposto bug e a desenfreada criação de mecanismo para acelerar a comunicação resultou em pautas curiosas. Isso inclui a narrativa de um homem, que exatamente no ano 2000 surgiu na internet, para adicionar ainda mais dúvidas ao futuro. Em fóruns lá dos Estados Unidos, um homem utilizando o pseudônimo Time Travel _0, ou traduzindo Viajante do Tempo, iniciou uma série de publicações alegando ser um homem vindo do futuro, mais precisamente do ano de 2036, onde teria feito a ação de voltar ao passado. A partir de janeiro de 2001, com frequência no PBS Art Bell, ele revelou seu suposto nome, John Titor. Ele teria nascido no ano de 1998 e voltado no tempo com a missão de evitar problemas futuros e, especificamente, coletar um computador da IBM para decodificar códigos antigos. Porém, as previsões fracassadas acabaram nos mostrando ao longo do tempo que tudo isso era uma farsa. Por exemplo, de acordo com ele, os Jogos Olímpicos não seriam mais realizados a partir de 2004, algo que nós sabemos que é uma mentira. Os Jogos Olímpicos estão aí até hoje. Além disso, a ausência da citação do 11 de setembro e dos conflitos humanitários posteriores e até mesmo a tal guerra civil de 2004 chamaram a atenção de todos da internet. Porém, os defensores do homem apontam que as previsões não fracassaram, apenas deram uma abertura temporal para que Titor conseguisse corrigi-las a tempo. Bom, para mim isso é só uma lenda urbana mesmo. Obviamente, John Titor é apenas uma farsa. Em março de 2015, um canal misterioso e bizarro foi criado. O canal começou a enviar um grande número de vídeos em 5 de abril. O canal continua a postar um grande número de vídeos, todos intitulados com o símbolo de Sagitário e um número aleatório de 6 dígitos. Porém, a maioria dos vídeos não tinham descrição. Os vídeos geralmente exibem imagens abstratas e bem pixeladas. Em alguns casos, eles mostram apenas um único ponto em um campo marrom sólido. Alguns vídeos não possuem som, enquanto alguns apresentam sons distorcidos. Alguns vídeos têm apenas alguns segundos de duração, enquanto outros são mais longos. No meio de tanto vídeo postado, 2 vídeos chamaram a atenção. Os vídeos intitulados como Loki e The Loki. As pessoas começaram a investigar esse canal e encontraram imagens ocultas nos vídeos. Muitas pessoas pensaram que isso era um RAG, mas assim que as pessoas começaram a pesquisar mais a fundo, o YouTube encerrou o canal por conta de spam. Shima criou seu canal em 11 de janeiro de 2008. Onde ele frequentemente aparecia no canal Super Planet Dolan, que é o canal de animação do Planet Dolan. Shima era o personagem mais ativo no canal. Muitos vídeos do canal focaram em tópicos e fatos educacionais. Nesses vídeos, Shima apontava fatos verdadeiros, enquanto Dolan apontava fatos falsos. Mais tarde, no ano de 2016, o canal Denji Dolan publicou um vídeo, intitulado como O Futuro do Planet Dolan. E no vídeo ele fala que Shima havia se distanciado deles e que eles não estavam recebendo nenhuma notícia dela. Nenhuma informação foi dada depois disso, deixando os fãs com várias teorias sobre o seu paradeiro.
Algumas pessoas começaram a acreditar que a equipe do canal estava tentando encobrir o seu desaparecimento, enquanto outras pensavam que ela havia saído devido a outros problemas, como problemas de saúde mental. Em 23 de dezembro de 2020, a foto do perfil de Shima foi alterada para uma imagem preto e branco, com folhas esmagadas. Muitas pessoas surgiram com teorias para explicar a mudança da imagem. Algumas pessoas teorizaram que isso poderia ser um sinal do eventual retorno de Shima, enquanto outros disseram que isso não significava nada. Outros disseram que sua conta poderia ter sido hackeada, ou que a mudança de imagem foi a própria Shima que fez, dando um sinal dizendo para as pessoas que ela estava bem. O incidente de Wyoming é um caso menos conhecido que envolve invasão de transmissão em algum canal de televisão. Um hacker conseguiu interromper as transmissões de um canal de programação local, que atende várias comunidades menores no município de Niobrara, e colocou no ar seu próprio vídeo. O vídeo continha vários clipes de cabeças humanas, mostrando várias emoções e pose. A posição da câmera mudava com frequência. Essa invasão hacker não é tão conhecida assim, é mais conhecido lá na pequena vila de Niobrara, localizado no Nebraska, e provavelmente a gente nem saberia da existência dela, se não fosse pelos efeitos que teve aos poucos moradores que assistiram por um longo período de tempo. As queixas incluíam vômitos, alucinações e dores de cabeça, enquanto alguns acreditavam que era algo paranormal. Os especialistas determinaram que a causa dessas aflições, esses enjoos e tudo mais, era por conta da alta troca de frequência durante a transmissão. O autor por trás desse incidente não foi descoberto até os dias de hoje. Quando o Pink Floyd lançou o álbum The Division Bell em 1994, os fãs puderam ter uma experiência que hoje é até comum, mas era inédita na época: a presença de um puzzle relacionado ao disco, colocando muitos fãs da banda para pensar, o chamado Enigma Publius. Um enigma que permanece sem resposta até os dias de hoje. Naqueles tempos, a internet estava em seus primórdios. Países como o Brasil não tinham acesso à internet, enquanto que nos Estados Unidos surgiam os primeiros fóruns de discussões, ainda básicos, baseados apenas em texto. Foi em uma dessas threads que todo esse enigma teve início. Através de um servidor anônimo, um usuário que era denominado como Publius, dizendo que The Division Bell não era um álbum como os outros do Pink Floyd. Havia, segundo ele, uma mensagem secreta que deveria ser desvendada, o que renderia um prêmio a quem conseguisse. O misterioso personagem se apresentava como um guia para o enigma. O sujeito incitava os fãs a procurarem qualquer tipo de pista pelo álbum, seja as letras, até mesmo o encarte do álbum. Com o tempo, alguns fãs começaram a duvidar da veracidade desse post, achando que poderia ser apenas um troll de internet. Foi aí que Publius precisou provar que era autêntico, ao deixar uma mensagem com o seguinte conteúdo: segunda-feira, 18 de julho, East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos, aproximadamente 10h30 da noite, luzes brancas piscando. Ao enigma, confie. As informações apontavam para um show concreto do Pink Floyd, onde, em alguns momentos, as luzes de LED do palco exibiam as palavras Enigma e Publius. Era a confirmação que o misterioso guia era de fato alguém ligado à banda. Analisando as letras, há citações discretas ao juízo final citado na Bíblia, bem como o retorno de Jesus Cristo. Esse tópico trata-se de uma teoria que saiu do 4chan em novembro de 2015, na categoria paranormal. Um usuário fez um post nessa subcategoria, pedindo para que as pessoas contassem histórias estranhas ou paranormais envolvendo algum emprego. Muitas pessoas responderam esse post e contaram os seus relatos. Um deles em específico pode ter sido a primeira citação ao Erratas.
O relato foi feito por uma pessoa anônima. Resumidamente, o relato dizia: eu conheci uma garota interessante, que trabalhava temporariamente em uma agência estranha, que já estava fechando as portas. Era em uma época em que ela era sem teto e tocava em uma banda. Essa empresa tratava mal os funcionários e parecia ser bem desorganizada. A minha amiga tinha um trabalho simples de rotular algumas caixas com um selo chamado Erratas. Ela não sabia o que esse nome significava, mas parecia ser o nome do departamento em que as caixas iriam. Junto dela, havia também outro funcionário que trabalhava com TI. Ele disse a ela para não procurar sobre essa palavra em local nenhum, porque ele mesmo já tinha feito outro serviço para essa empresa, onde ele deveria criar um código para demitir qualquer um que pesquisasse sobre essa palavra. Ela também comentou que o local tinha um clima sombrio e ficava longe de qualquer lugar. Muitos usuários ficaram intrigados e se perguntando o que diabos seria Erratas. Com embalagem cor-de-rosa, bonequinhas e estrelinhas, a Evil Stick parecia um brinquedo inofensivo, daquelas prateleiras de $1 que tem nos Estados Unidos, sabe? Mais precisamente, em Ohio. O brinquedo parecia ser tão inocente que uma mãe comprou para a filha de 2 anos. No entanto, ao chegar em casa, Nicole Allen teve uma surpresa. A criança acabou desmontando a suposta varinha mágica e descobriu uma foto de uma mulher cortando os próprios pulsos. O objeto também brilhava no escuro e tocava uma música mega bizarra. O dono da loja chegou a dar entrevista a um canal de TV, dizendo que o nome Evil Stick, traduzindo varinha malvada, já era um motivo suficiente para a mãe não comprar o brinquedo. Porém, a mãe não aceitou o argumento do dono da loja. Esse trata-se de um jogo feito no RPG Maker, publicado em 22 de julho de 2013. O jogo não foi licenciado e não foi autorizado por Kanye West. O jogo se descreve como um jogo de ficção científica, com tema de hip hop. Vamos ao enredo do jogo. No ano de 2010, Kanye West tira o seu lixo antes de tropeçar e cair em um portal, o que o leva ao ano de 3030. Os Estados Unidos se tornou uma sociedade distópica, governada por um clone do rapper Lil B, cujo ele mesmo alegava ser um deus. Existe uma profecia afirmando que Kanye West retornaria um dia e assim derrotaria Lil B. Após Kanye West descobrir isso, ele viaja por essa sociedade distópica e se junta a outros músicos. Ao longo do caminho, eles são desafiados por outros músicos, como por exemplo o Eminem. Ao completar o jogo, Kanye West se declara o verdadeiro deus e retorna ao ano de 2010, onde ele finalmente consegue guardar o seu lixo. Em 2015, um artigo do PasteBean revelou que se o jogador digitasse Ascend em uma caixa de diálogo com um NPC, o jogador seria levado a uma seção secreta do jogo. Nessa sessão, o jogo alegaria que o resto do conteúdo do jogo era uma farsa. Em um ponto durante essa fase secreta, o jogador entraria em uma sala que tinha um QR Code. Esse QR Code levaria o jogador a um site morto, que supostamente era um registrador de IP, e posteriormente puxaria o IP do jogador, e supostamente enviaria para o culto. Depois de inserir os comandos necessários em vários terminais, o jogador seria solicitado a fornecer ao jogo suas informações privadas e foi instruído a aguardar o contato. Alguns acreditavam que isso estava ligado a um grupo chamado Ascensionins, que se tornou uma lenda urbana na mesma época em que o jogo foi lançado. Mas eu não sei vocês, isso pra mim tem muita cara de RAG. Seja lá o que for, até hoje não tem uma conclusão. Morador da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, Vich era um explorador nato e passava grande parte de seu tempo vasculhando os desertos de Mojave e Great Basin, localizados na Califórnia e em Nevada. A maioria de suas viagens ele fazia sozinho, chegando a acampar por vários dias no meio do nada, com suprimentos escassos e sem nenhum tipo de equipamento básico. Para Vich, a aventura era exatamente estar à deriva e ser surpreendido pela emoção que os desafios provocavam. Quando ele decidia abrir mão da sua solidão, a companhia era sempre a sua namorada, Sharon Pilgrim. Apesar de não ser muito fã de fazer vídeos, por algum motivo Vich postou em seu canal um relato sobre uma de suas últimas aventuras, provocando uma onda de fascinação aos espectadores. No vídeo, ele dizia ter encontrado uma caverna,
com a entrada em forma de M, a cerca de 11 quilômetros da base da Força Aérea de Nellis. O local é conhecido por estar envolvido com alguns aspectos da Área 51, uma base ultra-secreta dos Estados Unidos, conhecida pelas teorias da conspiração e controvérsias ao longo dos anos. Witt disse que levou aproximadamente 10 horas de caminhada para chegar até a estranha caverna, atravessando um deserto famoso por ser pontuado por poços de minas desativadas e repletos de produtos químicos letais que servem para repelir a aproximação de qualquer um. Determinado, em 10 de novembro de 2014, Witt disse à sua namorada que mais uma vez estava saindo em busca da Caverna M. Assim que ele chegou ao deserto, ele foi até a caverna. O que era estranho, uma vez que ele mesmo disse que levava 10 horas de caminhada em um terreno difícil. Os dias se passaram e nenhum vídeo novo surgiu na conta de Witt. Tampouco ele mandou notícias aos familiares. Portanto, sua namorada decidiu acionar a polícia para que uma operação de resgate fosse iniciada. Em 22 de novembro, uma equipe de busca encontrou o celular de Witt em um poço de uma mina desativada. O local inteiro foi revistado, mas não havia nenhuma pista que indicasse o paradeiro do aventureiro. Uma equipe de busca encontrou o celular de Witt em um poço de uma mina desativada. O local inteiro foi revistado, mas não havia nenhuma pista que indicasse seu paradeiro, tampouco se ele havia passado por ali. Os vídeos de Witt e outras gravações que ele fez rapidamente adquiriram um caráter de lenda urbana. Já fazem 8 anos desde que Witt desapareceu, e até hoje o caso continua em aberto. 12 de setembro de 2008, Charles Peck, de 49 anos, estava a caminho de Los Angeles para uma entrevista de emprego. Ele trabalhou como agente de atendimento ao cliente na empresa aérea Delta Airlines, no aeroporto internacional de Salt Lake, por 19 anos. Mas sabia que agora era hora de fazer uma mudança. Sua noiva, Andrea Katz, com quem ele havia se comprometido 7 meses antes, queria que eles morassem no mesmo estado antes de se casarem. Foi quando surgiu uma vaga no aeroporto Van Nuys. Parecia algo do destino, não? Charles embarcou em um avião para Los Angeles para uma entrevista e depois pegou um metrô. Havia 225 pessoas naquele trem e ele deveria chegar ao seu destino final às 4h45 da tarde. O engenheiro Robert Sanchez estava no comando e havia guiado o trem da Union Station durante a segunda metade de um turno dividido. No entanto, quando a locomotiva passou pela parte de Chatsworth da cidade, Sanchez passou um sinal vermelho. Uma investigação mais tarde confirmaria que ele estava enviando mensagens de texto para um amigo na época, fazendo com que ele perdesse o sinal de parada e não desse direito de passagem para o próximo trem. Foi quando o trem colidiu com um trem de carga que viajava na direção oposta, a uma velocidade combinada de 83 milhas por hora. Os resultados foram catastróficos. Andrea ouviu a notícia do acidente de trem no rádio de seu carro enquanto dirigia para pegar Charles e ficou bastante preocupada. No entanto, quando ela parou para verificar seu celular, percebeu que tinha várias ligações de Charles. Ela entrou em contato com alguns de seus outros membros da família, e eles foram para Chatsworth em uma tentativa de localizá-lo. Nas horas que se seguiam, cerca de 35 ligações vieram do celular de Charles, tanto para sua namorada quanto para amigos e parentes. Porém, quando as pessoas atendiam as ligações de Charles, eles não ouviam absolutamente nada, apenas estática. Eles pensaram talvez que ele estivesse preso nos destroços e ferido demais para poder falar. Porém, mais tarde descobriram que infelizmente Charles não havia sobrevivido. Agora a pergunta que fica é: da onde veio essas ligações? Esse tópico trata-se de uma estação localizada em Portland, Oregon. Uma estação que emite sons estranhos, e que até hoje ninguém sabe o propósito dessa estação. It's too late. Todo
Tudo começou quando, em meados de 2008, um site apareceu em alguns fóruns de discussão sobre programação, aparentemente normal. Muitas pessoas ficaram curiosas, pois tinha sido postado por um usuário anônimo, e quando as pessoas acessavam o site, se deparavam com uma contagem regressiva, que culminava na data de 28 de outubro de 2011. Até certo ponto, ok. Porém, quando as pessoas começaram a investigar mais a fundo o site, encontraram fotos e imagens sem o menor nexo. Imagens de olhos, experimentos científicos, cálculos matemáticos de extrema complexidade e até mesmo algumas fotos de pessoas. O dono do site ainda é desconhecido. Em 2011, quando a contagem regressiva zerou, números telefônicos apareceram na página principal do site e alguns curiosos ligaram para eles, tentando obter alguma resposta. Os que tiveram sucesso diziam que na primeira tentativa ouviam barulhos, ruídos, batidas, nada fora do comum, mas as coisas ficavam estranhas na segunda tentativa. Diz as más línguas que quando efetuavam a segunda ligação, ouviam sons de arrepiar a espinha, gritos constantes, pedidos de ajuda e barulhos extremamente altos. Nada claro, porém bem assustador. Foram liberados endereços, que quando jogados no Street View do Google Maps, mostravam locais comuns, universidades, praças, mercados e casas, nada fora do normal. Em 2015, o site saiu do ar, e até hoje permanece desconhecidas suas reais intenções. Em 14 de janeiro de 1989, na afiliada da televisão da NBC, logo depois que o canal se desligou para o início da manhã, um pôster de uma pessoa desaparecida foi exibido na tela. Um pôster que ficou a manhã inteira. Imagina você assistir um canal de televisão quando aparece um pôster de uma pessoa desaparecida, e esse pôster não sai dali. Então, foi isso que aconteceu. A imagem mostrada no pôster da pessoa desaparecida era de uma pessoa com o nome de Joana Lopes. A qualidade da imagem é tão baixa que é muito difícil distinguir o rosto e os detalhes. Junto com a imagem de Joana Lopes, havia um desenho de fita branca no lado esquerdo da tela, com o texto "Desaparecida. Ligue para o número 312-744-5594". Essa foto foi parar na internet. Em muitas comunidades, como por exemplo o Reddit, tentaram desvendar quem era Joana Lopes. Porém, até os dias de hoje, a identidade de Joana Lopes continua um mistério. Uma experiência? Ninguém sabe. Talvez nunca saberemos. Kendrome surgiu em 2013, na PAX, uma convenção de jogos e afins. Uma tela ensanguentada e uma CPU, apenas, sem nenhuma explicação, apenas colocado lá. A tela mostrava várias pessoas falando para uma webcam, enquanto um mascarado misterioso se aproximava deles. Ao procurar o nome no Google, aparece um site, kendrome.com, com apenas a imagem do projeto, e uma conta no Twitter. Nessa em questão, ele se comunicava com o mundo, dizendo que havia 11 escolhidos e outros mistérios. Recentemente, o nome da conta foi mudado para Ben Richards, e vários tweets foram apagados. Acredita-se que a súbita mudança tenha sido de alguém que conseguiu se filtrar na conta e dava pistas compartilhando códigos através de links de vídeos do YouTube, que formavam frases. Tudo que Ben compartilhou via Twitter tem um significado. Ele está tentando dar pistas, dizer algo, até que ele foi descoberto. Ele havia postado que estava na hora de ir, e por um tempo as postagens pararam, até que, do nada, teve um novo tweet. Dessa vez em forma de imagem. De início, parecia não significar nada, mas alguns curiosos conseguiram decifrar sua mensagem. Me desculpe pela decepção, e pela confusão e pelos quebra-cabeças. Eles estão observando, mas eles estão ofuscados. Kendrome era minha história sobre eles. Eles descobriram. Deixe isso privado, por favor. Assinado Ben. Desde então, nada mais foi revelado sobre Kendrome. Helena Corrin era uma cantora e compositora que postava vídeos aqui no YouTube, lá em meados de 2010. Ela postava suas músicas aqui no site e tinha um sonho de algum dia ser reconhecida pelo seu trabalho. Porém, como sabemos, a internet às vezes pode ser um pesadelo para alguns, pois muitas pessoas com a falsa sensação de anonimato revelam seu lado doentio. Assim foi para Helena Corrin.
porém na forma de perseguição e assédio. Isso tudo teve início em 2014, o ano em que Helena finalmente estava conseguindo o que queria, ser reconhecida. Sua voz era única, e seu talento também. Com isso, muitas pessoas em 2014 descobriram seu canal e ficaram impressionados com a sua voz. Assim, Helena conseguiu uma grande quantidade de fãs. Na época, isso até mesmo chegou a levar ela em um programa de show de talentos, tipo uns The Voice da vida, sabe? Ela era tão talentosa que chegou até a final desse programa. Muitos acreditaram que a chance que ela sempre buscou chegaria em breve. Mas isso, infelizmente, nunca aconteceu. Helena se ausentou de seu canal, postando apenas 3 vídeos entre o final de 2011 e o final de 2014. Ela abandonou seu canal por completo, inclusive privando alguns vídeos. Ela também apagou seus rastros de outras redes sociais, sumindo por completo. Muitos de seus fãs ficaram preocupados com Helena e formaram diversas teorias nos comentários, tentando entender o que aconteceu com ela. Foi quando encontraram um comentário de um usuário alegando saber o que aconteceu com Helena. Abre aspas. A conta está sendo gerenciada. Helena não está mais entre nós. Acho que ela gostaria que pensássemos que ela nunca esteve verdadeiramente viva. Fecha aspas. A princípio, seria apenas um comentário random de uma pessoa qualquer, mas logo descobriram que se tratava de uma pessoa doente e obcecada por Helena. Se pesquisarmos no Google seu usuário, encontraremos uma série de posts dele, posts que ele sempre falava de Helena. Ele disse que ajudou a Helena a alavancar seu canal, mas como isso pode ser possível, sendo que a página que ele tinha no Facebook tinha apenas 50 seguidores? O mais doentio disso tudo é que ele acreditava realmente no que ele estava falando. O homem perseguia Helena em todas suas redes sociais, e quando era bloqueado, ele ia lá e criava outras contas. Esse caso é bem extenso. Se quiserem, posso trazer um vídeo sobre. Já ouviram falar no canal Godly Recon? Ele foi criado por volta de 2006, lá no início do YouTube. A dona do canal era uma americana de aproximadamente 16 anos. Esse canal era conhecido como o primeiro canal do YouTube a fazer vlogs. Nesses vlogs, ela contava sobre o dia a dia dela, até que ela postou um vídeo chamado Tenho Algo para Contar. Nesse vídeo, ela falou que recebia ameaças de morte constantemente de um desconhecido. Então ela postou outro vídeo, intitulado Um Pouco Mais de Informação. Ela fala que recebe fotos da própria casa da mesma pessoa que mandou as ameaças. 6 meses se passaram, e o vídeo intitulado Goodbye foi postado. A tela estava preta, e a única coisa que podia ser ouvido eram os gritos dela. Logo após isso, a youtuber nunca mais foi vista. Há algumas teorias que isso seja um RAG, e na verdade eu acredito bastante nessa teoria. O que vocês acham? Deixe nos comentários a sua opinião. Esse trata-se de um vídeo pesado, e obviamente não irei exibi-lo aqui, mas irei descrever brevemente para vocês o que acontece. O vídeo vem da Rússia e mostra um homem abaixo de uma bota de soldado. Em seguida, o homem que está abaixo da bota tem seu pescoço cortado. Não pesquise sobre esse vídeo. Eu mesmo achei a descrição dele em um site. Afinal, é aquele tipo de vídeo que se você olha, você fica com aquilo na cabeça. É bem perturbador. Mortes.com foi um site que foi criado em 1997 por Thomas Ling, uma pessoa bastante misteriosa, que também era dono de outros sites. O site não tinha nada, apenas uma página pedindo login e senha. Isso chamou a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. E quando isso chegou ao Reddit, muitas pessoas começaram a investigar esse tal site, porém sem sucesso. Ninguém conseguiu passar da tela de login. A única coisa que descobriram
é que o site armazenava mais de 20 GB de dados. E até hoje, ninguém sabe quais dados eram esses. Sendo assim, ele continua um mistério. Esse tópico está se referindo a um vídeo que foi usado em uma creepypasta. Não irei focar na creepypasta, até porque ela é bem ruim, mas sim na suposta história por trás desse vídeo. A primeira teoria diz que a mulher que aparece no vídeo estaria sendo entrevistada para uma agência de modelo. Em determinado momento do vídeo, nos é mostrado que ela não tem parte do braço e aparece a sigla BIID, que em uma tradução livre ficaria como transtorno de integridade do corpo, uma doença extremamente rara, onde o indivíduo sente que um membro do seu corpo não pertence a ele. Assim, a pessoa o remove de seu corpo. Muitas pessoas teorizam que a mulher arrancou parte de seu braço e estaria fazendo entrevista para uma agência de modelo PCD, ou que a gravação em questão pode ser a gravação de uma entrevista psiquiatra com pessoas que possuem essa condição, algo que para mim faz bastante sentido. Porém, até os dias de hoje, nada disso foi confirmado. Em meados de 2020, um aplicativo ficou bastante popular, chamado Randonautica. A ideia desse aplicativo é bem interessante. Ao entrarmos nele, ele irá gerar uma coordenada aleatória, próxima a você, e sua missão é bem simples, não? Ir até o local e ver o que tem lá. A localização às vezes pode ser no meio da cidade, ou no meio do nada. O aplicativo diz que tudo isso é aleatório. Porém, assim que entramos, nós encontramos uma página de login. Ao criarmos a conta, nós somos levados à tela principal do aplicativo, com a nossa localização em tempo real. Ao apertarmos em gerar na parte inferior da tela, ele irá gerar uma localização aleatória próxima a você, de acordo com a intenção que você colocou ali. Por exemplo, eu gosto de coisas envolvendo terror. Logo, supostamente ele irá gerar uma localização baseado nisso. Porém, o motivo dele estar nesse tópico é por conta de uma treta que teve lá em 2020, onde envolvia aquele aplicativo vizinho que as pessoas ficam fazendo dancinha, sabe? Onde um grupo de jovens foi até a localização que esse aplicativo gerou. E lá, eles encontraram uma mala em uma praia. Essa mala tinha um cheiro muito estranho. Eles chamaram a polícia. E quando a polícia foi analisar a mala, eles encontraram restos mortais de uma pessoa. Após isso, houveram outros relatos bizarros envolvendo esse aplicativo. Um deles é a de um homem que encontrou um carro abandonado no meio do mato. E durante a gravação, ele ouviu um "Help Me". Após o vídeo ter viralizado, o homem voltou até essa localização. E lá, ele encontrou um cartão SD. Dentro desse cartão, ele encontrou vídeos e fotos bem estranhas. E esse foi o iceberg de mistérios da internet. Espero que tenham gostado. Peço desculpas pela demora para postar o vídeo, pois esse mês de outubro foi bem corrido para mim. Teve BGS e mais uma série de outras coisas. E quero avisar vocês também que tô fazendo live lá na Roxinha. Sigam lá. Lá eu jogo GTA RP, jogos de terror em co-op, reacts e muito mais. Quero pedir a vocês também que deixem sugestões de quais icebergs vocês querem ver aqui no canal. Eu sempre leio todos os comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Bom, eu sou o Falcon e eu vou ficando por aqui. Bons pesadelos a todos.